E para mensurar os impactos após o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, vamos conversar agora com a advogada de Direito Internacional, Gisele Farinhas. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Doutora, a senhora... Muito bom dia. A senhora já tinha se deparado com uma situação como essa? É uma novidade, de fato, aí, essa nova geopolítica. E, ao que parece, claro, todos os produtores, setor produtivo do Brasil, muito preocupado. Nós tivemos, então, aquela rodada lá dos nossos analistas falando principalmente da questão do café, da carne. Uma situação inusitada, mas muito prejudicial ao país, né? E a forma como está sendo conduzida, né, doutora? Com certeza. Na história diplomática das relações Brasil e Estados Unidos, nós nunca tínhamos nos deparado, de fato, com esse cenário. É um cenário bastante prejudicial aos empresários brasileiros e às relações governamentais em si. É preciso entender que esse tarifaço ele é um ato eminentemente político, que não é restrito à questão do ex-presidente Bolsonaro. É uma questão que vem antes, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro se tornar réu, com a judicialização na Flórida de um processo contra o ministro Alexandre de Moraes por violação à primeira emenda da Constituição americana. Então, o que se trata aqui é de uma violação à liberdade de expressão e aos direitos humanos. É isso que se pauta essa questão do tarifaço, que é um reflexo econômico para que haja, de certa forma, um repensar das práticas e decisões judiciais que afetam a liberdade de expressão, que é um valor, vale dizer, um valor mundialmente protegido e zelado e que vem sendo objeto de reflexos jurídicos internacionais por decisões brasileiras. Então, não se trata aqui de violação à soberania nacional, interferência externa nas decisões judiciais brasileiras, não, muito pelo contrário. Isso começou por decisões brasileiras que têm reflexos sobre cidadãos americanos. Então, é muito importante trazer à baila essa questão, porque nós estamos falando da imagem do Brasil e dos brasileiros mundialmente, que sempre foi marcado por boas relações diplomáticas. Então, essa própria iniciativa do governo com um plano de contingência para ajudar os empresários que serão impactados estão sendo impactados com esse tarifaço, é algo que desatende a economia brasileira, porque se pensarmos detidamente ao corpo desse plano de contingência, nós vamos verificar que estamos falando de diferimento de impostos, empréstimos, ou seja, não estamos falando de isenções, não estamos falando de doações do governo brasileiro. Então, o impacto é inevitável e nós estamos enxergando poucas iniciativas por parte do governo brasileiro para buscar a solução dessa questão, né? Que se faz através de encontros diplomáticos, negociações. É preciso que ambas as partes estejam dispostas a cederem para que a gente possa construir, ou melhor, reconstruir esse cenário. E uma reflexão bastante detida por parte do governo brasileiro que precisa ter da reforma do judiciário, porque nós estamos falando eminentemente disso, de decisões do judiciário que refletem e violam direitos humanos. Isso é muito grave, isso é grave para o governo, é grave para a imagem do Brasil e é grave, sobretudo, para os cidadãos brasileiros. Agora, doutora, dá para a gente também ter um consenso de que a personalidade do presidente americano Donald Trump não é nada fácil, é uma personalidade que muda, ele é muito instável. O presidente Lula também, né? Eu acho que tem uma disputa de egos ali. Geraldo Alckmin teria assumido esse papel um pouco mais à frente na negociação, mas também, quando foi perguntado pelo repórter na nossa reportagem, disse que não tem nada marcado. Haddad tentou, mas, segundo ele, Eduardo Bolsonaro
Bolsonaro interviu e ele foi desmarcada ali a reunião que ele teria. Então, qual seria a saída, doutora, nos próximos meses? Existe uma expectativa que exista ali uma negociação ou a senhora não acredita que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso vai acontecer, porque, ao contrário do que nós vislumbramos e tivemos acesso a uma carta oficial do governo americano, dirigida, no caso, ao governo brasileiro sobre o tarifaço e as razões pelas quais essa medida estava sendo tomada. Ao contrário senso, nós não tivemos acesso a nenhuma carta oficial do governo brasileiro dirigida ao governo americano no sentido de buscar uma reunião efetiva para que esse diálogo fosse restabelecido, né? Porque ele sempre existiu grandes negociações entre Brasil e Estados Unidos, e nunca houve um precedente na história como esse. É importante salientar que o governo Donald Trump não é o primeiro mandato dele, e nunca houve esse tipo de cenário de intervenção, de retaliação, como se prefere chamar, né, denominar. Então, é importante que o Brasil... sim, através do consulado, através dos seus organismos, oficialmente peça essa reunião, oficialmente restabeleça as relações, porque o que nós estamos acompanhando até o momento são vídeos promocionais que instigam trocar a moeda oficial das transações internacionais, que é o dólar, e o dólar não é só entre as relações americanas e brasileiras, o dólar é a moeda oficial internacional, que todas as negociações e pagamentos são realizados. Então, questionar isso, né, é jogar alto. E eu penso que o governo brasileiro, como país subdesenvolvido, que ainda busca o desenvolvimento, não deveria descartar as suas relações com os Estados Unidos. A situação fica muito difícil, né, doutora? Porque deste lado aqui, né, então o governo deveria sustentar, provar então que as decisões judiciais estão calcadas aí dentro da legislação do país, que não há nenhuma afronta à legislação, porque pelo que a senhora está dizendo, né, e até o deputado Eduardo Bolsonaro colocou, que não é a questão econômica, então é a questão mais política das decisões aqui. Então o governo, no mínimo, teria que tentar provar e sustentar que tudo foi feito dentro da legalidade, da Constituição do país, das leis aqui do país, para tentar sensibilizar esse lado, então, do governo norte-americano. Ou então é um assunto que não vai haver decisão e também consenso nunca também, né? Eu penso que eu, como operadora do direito, né, que conheço bastante a prática jurídica do judiciário, eu posso dizer que é necessária uma reforma do judiciário. A gente já tem iniciativas, inclusive, da Ordem dos Advogados nesse sentido, a OAB São Paulo. Preciso discutir isso de forma urgente, porque nós estamos vivenciando um cenário que não se restringe ao Supremo Tribunal Federal, mas um retrato do judiciário de uma gangorra de decisões contraditórias e que não existe uma coesão, uma coerência entre as decisões tomadas pelo judiciário. E isso é prejudicial, porque nós estamos falando de insegurança jurídica. E ninguém, nem empresários, investidores, não podemos falar de recursos estrangeiros no país sem segurança jurídica, porque não se sabe qual decisão será tomada pelo judiciário, não tem previsibilidade. Quando nós não temos previsibilidade, nós estamos sim falando de reflexos em decorrência das decisões judiciais no cenário econômico. Então, é muito complicado essa questão, e eu penso que enquanto o governo brasileiro, respeitando a independência dos poderes, respeitando a harmonia institucional, não tomar uma iniciativa de se discutir a reforma do judiciário, ou seja, um judiciário que não tem interferência política nem de ideologias, mas estritamente do cumprimento da nossa Constituição vigente, nós não vamos avançar nisso. Isso prejudica muito, prejudica os empresários, prejudica o cidadão brasileiro, porque a nossa imagem está comprometida. Hoje a imagem brasileira está comprometida. Isso é muito grave.
Conversamos então com a advogada de Direito Internacional Gisele Farinhas, conversando conosco sobre, mais uma vez, essa questão que envolve a relação hoje entre Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado, bom dia, senhora. Obrigada, bom dia a todos. Até mais.